Bom dia a todos. É sempre... Quando eu venho aqui, eu sinto-me como a Lígia, sinto-me como a Ângela se sentiram nos últimos dias. E já lá vão umas dezenas de anos que eu aqui venho. Enquanto a parte técnica me dá aqui alguma visibilidade, não a mim, mas àquilo que eu gostaria de vos apresentar, eu vou-vos contar uma história. Não tinha esta história aqui, mas Deus trouxe-me à lembrança e que ilustra até certo ponto aquilo sobre o que eu gostaria de falar esta manhã. Diz que uma vez uma professora mandou os seus alunos fazerem uma redação sobre aquilo que eles gostariam de ser quando crescessem. E houve um menino, que não é o menino Zezinho das histórias e das piadas, que escreveu: eu gostava de ser uma televisão. Eu gostava de ser uma televisão. E aquela professora, depois que olhou para a redação, atentamente para a redação daquela criança, ela ficou a pensar no título que aquela criança tinha dado à sua redação. E ele dizia: a televisão tem o melhor lugar na sala lá de casa. A televisão consegue reunir à sua volta a família toda, nomeadamente o meu pai e a minha mãe. Na televisão, ninguém pode tocar ou fazer mal àquela televisão. Aquela televisão tem toda a atenção. Prezados irmãos, até que ponto certos equipamentos que nós temos em casa são a razão de ser da nossa vida dentro de casa? São a razão de ser da nossa vida espiritual? Ou até que ponto eles podem atrapalhar a nossa família e a nossa vida espiritual? Quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3 e no verso 23, Paulo diz-lhes, e diz-nos a nós também: o que fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem a servir o Senhor e não aos homens. O título do sermão desta manhã, e eu quero aqui publicamente agradecer ao Paulo Peixoto, que é um dos membros do Conselho da União, é membro da Igreja de Coimbra. Ele é que me deu algumas notas, daquelas que eu vou utilizar aqui no sermão desta manhã, e são baseadas, e o título, e eu penso que a Císia deve-se ter rido um pouquinho quando ela recebeu o título da mensagem desta manhã. Divertindo-nos, é o título deste livro, de Neil Postman, Divertindo-nos até à morte. Divertindo-nos até à morte. E na introdução deste livro, ele faz uma comparação entre dois autores do início do século XX. George Orwell, que escreveu um livro chamado 1984, e nesse livro, George Orwell explorava temas como o totalitarismo, a vigilância, ou aquilo que ele chamava e que deu origem àquele programa que muitos de vocês conhecem, chamado Big Brother. Foi o nome... Eu gostava de lembrar a todos os pais que nós temos uma sala, quando os seus filhos ficarem inquietos, que temos uma salinha ali com uma televisão onde é visto a pregação que se passa aqui dentro. Não levem a mal os pais que têm crianças pequenas, mas é uma realidade, nós temos uma sala ali para eles. E se vocês não sabiam, o nome Big Brother foi criado por este senhor George Orwell.
E ele dizia no seu livro, 1984, que o totalitarismo, ou seja, sociedades em que haveria um poder dominante sobre todas as pessoas, a vigilância, o controle da informação, a manipulação da linguagem e muitas vezes até a perda da individualidade, forçados por este grande olho que tudo vê e que tudo controla. Mais ou menos na mesma altura, apareceu um outro senhor chamado Aldous Huxley, que escreveu um livro que se intitulado O Admirável Mundo Novo. E neste livro ele retrata uma sociedade que prioriza a estabilidade e a felicidade, mas é uma felicidade superficial, por meio controlada pela tecnologia, pela manipulação genética e pelo condicionamento psicológico. Prezados irmãos, no prefácio deste livro, este senhor Neil Postman, ele faz um paralelismo entre estes dois autores. E ele diz que enquanto para George Orwell havia o medo de que se proibissem os livros, Huxley diz que na sociedade que ele previa que viesse a existir, não havia razão para proibir os livros porque ninguém os lia. Enquanto para George Orwell havia o medo da privação da informação, que as pessoas fossem condicionadas pela informação, para Huxley dizia que as pessoas não queriam mais saber da informação, de tanta informação que recebiam, elas começavam a desprezar a informação. Enquanto, no livro de 1984, George Orwell dizia que a verdade era escondida das pessoas, para Huxley, a verdade passou a ser irrelevante. Eram tantas as mentiras, serão tantas as mentiras com que as pessoas eram impingidas, que saber ou não saber a verdade, para elas não sabiam se a verdade era uma mentira, se a mentira era uma verdade. Por outro lado, para George Orwell, no livro de 1984, a cultura era forçada, era obrigada, as pessoas eram obrigadas a seguir um determinado padrão de cultura. Neste admirável mundo novo de Huxley, a cultura era uma coisa banal. Ela estava à disposição, tão à disposição de todos os modos, à disposição das pessoas, que as pessoas a tornavam praticamente irrelevante. Temos aqui duas perspectivas de sociedade. Uma, onde existe o controle das pessoas, total das pessoas. Outra, uma sociedade onde as pessoas praticamente fazem tudo aquilo que querem. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para nós próprios, quando nós olhamos para o uso que nós fazemos da tecnologia, nós estamos mais para o lado de Huxley do que de George Orwell. Porque muitas vezes parece que não, até nós nos expomos. Enquanto havia numa sociedade onde se ponderava o controle de todas as pessoas e aquele olho que todo via, nós mostramos-nos completamente ao mundo com as fotografias que publicamos, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, agora já não é Twitter, é o X, com aquilo que nós publicamos, aquilo que dizemos da nossa vida, aquilo que comemos, aquilo que bebemos, aonde fomos, com quem estivemos. Todas essas coisas são visíveis, não há necessidade de haver um olho que tudo vê, que tudo controla, porque nós próprios utilizamos a informação, os meios de informação que estão à nossa disposição para nos expormos ao mundo. O acesso à informação é tão fácil que nós, muitas vezes, tornamos a informação que temos à nossa disposição irrelevante. Olhem, por exemplo, para a guerra da Ucrânia. Olhem para os telejornais, olhem para os canais de informação. Neste momento nós temos 4 canais de informação 24 horas por dia em Portugal. Temos a CNN, temos o canal do Correio da Manhã, que eu agora não me lembro como é, o Now. Temos a SIC, temos o canal 3, com informação 24 horas por dia. E, prezados irmãos, as notícias são repetidas e repetidas e repetidas de hora a hora.
E muitas vezes, o que é que acontece? O que é que nós fazemos com aquele comando que temos na mão quando chega a um determinado tipo de notícia, quando chega às notícias, as análises e tudo isso? Os analistas, nunca tivemos tantos analistas para analisar a guerra da Ucrânia, para analisar a empresa do primeiro-ministro, para analisar o que A, B, C ou D disse, para analisar os candidatos à presidência da República. Temos centenas, se não mais, comentadores. E as coisas estão repetidas, e um vem e diz, e o outro desdiz, e o outro contrapõe, e nós ficamos baralhados no meio de tudo isto, e muitas vezes o que dá vontade de fazer é... muda de canal. E sabem, prezados irmãos, o mesmo acontece muitas vezes com as coisas espirituais que estão à nossa disposição. Se calhar algumas das pessoas que estiveram até há pouquinho a ver-nos através destas câmaras que estão aqui na igreja, pura e simplesmente já fizeram isto com o seu dedo. O que é que acontece quando nós fazemos isto com o nosso dedo? É aquilo que eu venho a fazer aqui, dentro do meu tablet, só, aqui está um texto, e o que acontece normalmente é para o seguinte, é para um vídeo a seguir, é para um post a seguir, porque nós não nos conseguimos já concentrar numa única coisa. E este é o grande problema da riqueza que nós temos. Aquilo que poderia ser bom para nós, torna-se péssimo para nós, porque pura e simplesmente nós fazemos mau uso daquilo que está à nossa disposição. Eu lembro-me de há uns anos atrás, estamos a falar de 1996, quando foi transmitida a primeira net em Portugal. O pastor Mark Finley pregava a partir dos Estados Unidos, pregava a partir da Universidade de Andrews, do auditório da Universidade de Andrews, e era visto instantaneamente em todo o mundo. Nós, na igreja de Albufeira, a igreja não era aqui ainda, era lá no centro da cidade, ao lado, para aqueles que não sabem, ao lado do continente. E nós ali comprámos um grande prato de uma antena parabólica, comprámos um receptor de satélite e nós dizíamos, isto é, Deus criou esta tecnologia para que a mensagem do Evangelho, isto é o anjo a voar pelo meio do céu, para que a mensagem chegue instantaneamente a todos os lugares. Internet, o que era isso de internet? A internet começava nessa altura a dar os primeiros passos. Logo no ano a seguir, eu estive a trabalhar durante 3 semanas numa campanha de evangelização. O irmão Ferraz e a irmã Ruth estiveram lá também, nessa campanha de evangelização. Não foi em 1997, foi 1999. Em que a mensagem pregada na igreja de Canelas chegava ao Brasil, chegava à África, chegava aos mais distantes lugares, através do mesmo meio, através dos satélites, desse anjo voando pelo meio do céu. Mas esse anjo pelo meio do céu foi substituído por um anjo que anda pelo meio das linhas, agora, dos cabos de fibra óptica, que anda através do espaço, sem nós vermos, através do wireless. E muitas vezes, algo que poderia ser bem aproveitado por nós, pela quantidade que está à nossa disposição, e pela falta de concentração que muitas vezes nós temos, nós acabamos por nos dispersar e nos perder. O que fazer? Como fazer, prezados irmãos? Como olhar para esta realidade? Paulo, no mesmo capítulo, mas no verso 2, ele diz-nos, ele aconselha-nos: pensem nas coisas do céu e não nas da terra. Pensem nas coisas do céu e não nas da terra. Paulo desafia-nos a nós termos presente, prezado irmão, aquilo que está à nossa frente, aquilo que Deus nos revelou, aquilo que Deus teve o cuidado de fazer para que chegasse até nós. Para que Deus, no seu infinito cuidado, vai nos dando a possibilidade. Nós não podemos carregar
nos nossos bolsos, as senhoras talvez consigam carregar na mala uma Bíblia para podermos mostrar as coisas às outras pessoas em determinado momento. Mas Deus deu-nos a possibilidade de pegar, eu não tenho aqui o meu, ficou ali atrás, porque eu gosto de vir quase despido aqui para cima do púlpito. Mas Deus deu-nos a possibilidade de termos pequenos objetos onde nós temos a sua palavra para nós a podermos utilizar bem, para nós podermos aproveitar os momentos de sossego no nosso trabalho, durante a hora de almoço ou quando estamos no transporte, não digo a conduzir, estou a falar no transporte público, nós podermos ir estudando a lição da Escola Sabatina, lendo um pouco do Espírito de Profecia, ler um pouco ou até ver um vídeo de alguém. Mas, prezados irmãos, aquele que andou a rodear a árvore do conhecimento do bem e do mal do jardim, continua a rodear cada Adão e Eva que existe nesta terra. E continua a convencer-nos que provavelmente, se nós passarmos o dedo, nós vamos encontrar uma coisa melhor do que aquela que nós estamos a ver naquele momento. E nós lá vamos, atrás dele. E o nosso dedo lá vai atrás dele. Prezados irmãos, ele próprio aproveita aquilo que Deus cria de bom para o distorcer. E muitas vezes nós não nos apercebemos o que estamos a fazer. E nós muitas vezes somos instrumentos nas suas mãos, pior do que isso. Quando enviamos pelo WhatsApp, quando fazemos... Qual é a palavra? Agora fugiu a palavra. Quando nós fazemos lá no Facebook... Dá um like, não, para passar para outra pessoa. Partilhar. É essa a palavra. Está bem que vocês sabem? Eu muitas vezes utilizo essa palavra. Partilhem, quando faço os meus vídeos também. E acabamos por partilhar coisas que nada têm a acrescentar aos nossos familiares, aos nossos amigos e aos nossos irmãos. É uma realidade, prezados irmãos. Vocês podem achar que eu estou a ser bota de elástico quando digo estas coisas, mas é uma realidade, eu para mim falo, prezados irmãos. Nós, cada vez mais, somos entretidos até à indiferença. Não só naquilo que se passa ao nosso redor, pela contínua repetição das coisas e novas imagens e novos comentários, mas porque nós não nos aprofundamos na nossa relação com o nosso Deus. Não fui eu que fiz esta pergunta, prezados irmãos. Alguém fez esta pergunta. O que é que enche a nossa mente diariamente? De que é que nós nos alimentamos? Todos vocês conhecem a história que o pastor Bulhon conta e reconta das duas feras. As duas feras, a fera bem alimentada e a fera mal alimentada, que depois são postas em confronto dentro de uma arena. Qual é a fera que vai ser vencedora? Aquela que foi bem alimentada. Mas de que é que nós alimentamos o nosso coração? De que é que alimentamos a nossa mente? O que é que está a ocupar os nossos pensamentos? Prezados irmãos, quer nós queiramos, quer não, aquilo que Huxley dizia, nós somos formatados por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. Tudo isso interfere na formação do nosso caráter, tudo isso interfere na formação da nossa vida espiritual, tudo isso interfere na nossa consagração. Tudo isso interfere na descida do Espírito Santo sobre nós. Deus pede-nos que nós tenhamos a nossa casa limpa para Ele vir habitar no meio de nós. Deus pede-nos que nós tenhamos a nossa casa arrumada e pronta para o receber.
se nós soubéssemos que iríamos ser visitados pelo Presidente da República ou por alguém, a nossa casa não estaria com as roupas amontoadas pelo chão, a nossa casa não estaria com as coisas deixadas em cima da mesa da sala, a nossa casa não teria com os livros e papéis deixados por todo o canto, nós teríamos a nossa casa arrumada. É assim que Deus quer que a nossa casa esteja arrumada também, prezados irmãos. Que a nossa casa esteja limpa para que Ele possa entrar em nós através do seu Santo Espírito, que Ele possa vir habitar dentro de nós. E aquilo que nós colocamos cá dentro, prezados irmãos, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, é isso que vai ser o conteúdo da nossa casa, que vai ser encontrado por Deus quando entrar dentro da nossa casa. Este economista, Herbert Simon, dizia: a riqueza da informação gera uma pobreza de atenção. Isso é um outro aspecto, meus irmãos. É tanta a informação que nós recebemos que nós acabamos por nos dispersar. Eu hoje de manhã cedo gravava algumas das meditações que vocês recebem, e eu lia numa das meditações, não sei se é da manhã ou se é depois de amanhã, onde o pastor que escreve, ele dizia que ninguém consegue ser ouvido por mais de 3 minutos a falar sequencialmente. Já me devia ter calado, se calhar. Ninguém consegue ser ouvido durante mais de 3 minutos. A nossa atenção é automaticamente, por assim dizer, desligar. E até têm aparecido às vezes vídeos na internet de relação entre marido e mulher, quando as mulheres começam a falar, o marido ao fim de determinado momento diz, pura e simplesmente desliga, passa para outra caixa. E isso acontece connosco, prezados irmãos, não é uma teoria, não é uma coisa que as pessoas digam de ânimo leve, é uma realidade. E acontece a mesma coisa connosco. O que é que nos faz muitas vezes mudar de canal quando estamos a ver um determinado canal de notícias? Não é o facto de ter chegado a publicidade. Fazemos isso também, que não queremos ver a publicidade. Mas mudamos para outro canal a ver se dá uma coisa mais interessante. Ou se é o mesmo assunto. E muitas vezes acontece, está exatamente no mesmo assunto. E nós pegamos e mudamos para o outro canal também. E ali vamos fazendo zapping e às tantas ficamos tão saturados dos programas de notícias que vamos para os AXNs, para os outros canais. Eu já não vejo televisão há muito tempo dos outros canais. Ou então vamos para o Netflix e vamos à escolha no Netflix de qualquer outra coisa para nos entreter até à morte. Prezados irmãos, e muitas vezes quando nós estamos nesse entretenimento, nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo falando a cada um de nós. Muitas vezes acabamos por estar tão focados nos nossos próprios interesses que nos esquecemos daqueles que estão ao nosso redor. E isso faz com que nós nos tornemos insensíveis às necessidades dos outros e aos chamados de Deus para a nossa vida. E, prezados irmãos, o risco que nós corremos é semelhante àquele que levou os líderes espirituais de Israel e de Judá a falharem nos anos que antecederam a vinda de Jesus. E hoje de manhã, enquanto eu ouvia a Císia passar a lição da escola sabatina ali naquela classe, e aquela parábola contada por Jesus dos lavradores maus, e também o texto de Isaías sobre a vinha que deu uvas amargas, eu lembrava-me de como nós connosco pode estar exatamente acontecer a mesma coisa que aconteceu em relação aos israelitas. Deus tinha dado cuidado de praticamente marcar o dia e a hora e o lugar onde Jesus havia de nascer, como seria o seu ministério, que sinais haveria da sua manifestação enquanto estivesse, enquanto vivesse, enquanto pregasse. E Jesus veio, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus morreu como um cordeiro que é levado ao matador sem abrir a sua boca e ninguém ouviu, ninguém viu e ninguém se lembrou. E nós, prezados irmãos, temos a nossa Bíblia, temos 50, 60 livros do Espírito de Profecia dentro do nosso tablet, temos
links de bons pregadores. E corremos o risco de Jesus chegar e Ele dizer-nos: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Corremos o risco que levou os líderes espirituais de Israel a falharem nos anos que antecederam a vinda de Jesus, e nós corremos hoje o risco de nos acontecer a mesma coisa. Sabe, prezados irmãos, quando nós estamos envolvidos com as coisas desta terra e quando nós nos distraímos com as coisas desta terra, a graça que antes nos deixava sem fôlego passa a parecer monótona com o tempo. Se nós não alimentarmos uma cultura de inovação na nossa relação com Deus, se nós a cada dia não renovarmos a nossa relação com Deus. Da mesma maneira que para um casal se dar bem, a relação entre eles tem que ser reforçada a cada dia, tem que haver diálogo, tem que haver compreensão, tem que haver aceitação, um tem que fazer a vontade do outro. A nossa relação com Deus tem que ser do mesmo modo. Tem que ser alimentada, nós temos que conversar com Deus, nós temos que procurar ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é ouvi-lo através da sua palavra. Ou então nós terminarmos uma oração, e eu gosto muito destas meditações do pastor Badenas, porque ele dizia algumas meditações atrás que muitas vezes nós chegamos, nós oramos, nós despejamos perante Deus todas as nossas necessidades, todos os nossos agradecimentos e pedimos, levantamos e vamos embora e não ficamos à espera da resposta de Deus. Verdade ou mentira? Quantas e quantas vezes nós terminamos uma oração e ficamos de joelhos mais 2, 3, 4, 5, 10 minutos à espera que Deus nos dê resposta aos pedidos que nós fizemos, que Deus nos dê ideias, que a nossa mente seja influenciada pelo próprio Deus. Quantas vezes isso acontece? Mas é isso que Deus quer que nós façamos, prezados irmãos. É isso que Deus quer que nós façamos, prezados irmãos. Que nós não cheguemos levado ao tédio. Um outro autor, Chesterton, diz que não existe nenhum assunto desinteressante na Terra. A única coisa que pode existir é uma pessoa desinteressada. A palavra de Deus, prezados irmãos, está cheia de interesse. A palavra de Deus está cheia de coisas importantes para cada um de nós. Até que ponto é que nós nos interessamos por ela? Até que ponto é que nós ouvimos uma mensagem e aquela mensagem mexe connosco e nos faz querer mudar, efetivamente, na nossa vida. Eu trouxe aqui novamente o texto de Paulo, que ele diz: o que fizerem, façam-no de todo o coração, como estivessem a servir o Senhor e não aos homens. Deus pede que sejamos pessoas que nos dediquemos a Ele. Mas sabem, prezados irmãos, Deus pede que nós nos dediquemos a Ele não suficientemente, não mediocremente, não sem interesse. Porque houve alguém que escreveu: a mediocridade é a soma de todos os momentos que escolhemos seguir o caminho mais fácil com a nossa fé. Não colocarmos em prática a nossa fé. Sabemos, lemos, ouvimos, é-nos ensinado. Mas nós, pura e simplesmente, baixamos os braços, nós desistimos, nós achamos que se calhar é difícil e nós ficamos na mediocridade. E sabem o que é a que leva à mediocridade, prezados irmãos? É a mesma coisa que nós estarmos em cima do muro. E quando nós estamos em cima do muro, espiritualmente falando, de que lado do muro nós estamos na realidade? E a mediocridade é isso, prezados irmãos. Da mesma maneira que muitas vezes nós somos exigentes com os nossos filhos, nos trabalhos da escola, que nós somos exigentes com eles no estudo, na aplicação, Deus é exigente connosco para o nosso bem. E nós dizemos:
Eu digo-te para comeres a sopa toda, porque tens que comer a sopa, porque a sopa te faz bem. A sopa vai te ajudar a crescer, a sopa vai te ajudar a ter força, a sopa vai te ajudar a ter saúde, a sopa vai te ajudar a isto, aquilo, aquele outro. E nós temos o alimento à nossa disposição e muitas vezes não o utilizamos. Serve para os nossos filhos em termos materiais, mas não serve para nós em termos espirituais. A mesma coisa se passa com a nossa relação. Eu tinha começado com a questão da escola, quando nós insistimos com os nossos filhos para eles estudarem. Estuda, aprende. Temos aqui uma professora e ela sabe aquilo que ela diz, uma professora, não duas professoras, aquilo que elas normalmente dizem aos alunos. E nós dizemos em casa, eu agora já não digo tanto, porque agora eles já são crescidos o suficiente, mas aqueles que têm filhos pequenos sabem isso e eu sei aquilo que eu dizia. Eu já sei, eu já estudei. E é isso que nós dizemos, respondemos a Deus. Eu já sei. Mas o que é que diz lá em Apocalipse? Não sabes que és pobre, cego, nu. Prezados irmãos, não sejamos medíocres. A mediocridade, prezados irmãos, e o excesso de informação que temos à nossa disposição e a maneira como nós buscamos essa informação muitas vezes, leva-nos a ter um desligamento completo de Deus. A estarmos desconectados de Deus. E a desconexão que muitas vezes nós temos, o desinteresse que nós temos, a superficialidade da nossa vida, leva-nos a esta desconexão de Deus, esta desconexão espiritual. Eu gostaria de terminar com mais um texto bíblico e com 3 ou 4 citações de irmão White a respeito da superficialidade. Paulo dizia, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2 e no verso 13, pois Deus está sempre a ajudar, fazendo com que desejem e realizem o que é da sua vontade. É difícil, prezados irmãos, muitas vezes nós termos foco. É difícil muitas vezes nós levantarmos-nos cedo para podermos estudar. É difícil nós mantermos um ritmo com os filhos para estudar, com os filhos para levar para a escola, com o trabalho, com o patrão exigir de nós. Muitas vezes é difícil para nós criarmos um determinado ritmo para a nossa vida espiritual. Mas Paulo diz-nos que Deus está sempre a ajudar. Mas não é que nós sentarmos e dizermos, Deus, Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me, até amanhã, Senhor, e vou-me embora. Não, eu tenho que ficar, eu tenho que abrir a minha Bíblia e ir à procura. Senhor, ajuda-me, ok? Senhor, o Senhor diz-me, lê, estuda, pega, lê a lição da escola sabatina, lê um pouco do Espírito de Profecia. Tu não precisas ler um capítulo inteiro todos os dias, lê uma página por dia, mas gasta tempo, começa a criar gosto por isso. Não adianta nós pedirmos só, prezados irmãos. Deus pede-nos que Ele está sempre disposto a ajudar-nos e realizem. Fazendo com que desejem e realizem. Eu estou ali sentado, eu estou ali de joelhos a pedir a ajuda de Deus. Eu estou a pedir. Mas depois Deus quer que eu realize a sua vontade. E qual é a sua vontade? É que eu aprenda, é que eu pratique, é que eu viva a sua vontade na minha vida. Irmão White, no livro Testemunhos Seletos, no volume 1, na página 462, diz: há alguns há na igreja que precisam firmar-se às colunas de nossa fé, aprofundar-se e encontrar um fundamento sólido, em vez de vacilar na superficialidade, agindo por impulsos. Há na igreja subnutridos espirituais, fazendo-se a si mesmos inválidos. Sua debilidade espiritual é o resultado da sua própria direção instável. São atirados daqui para lá pelos mutáveis ventos de doutrina, ficando frequentemente confusos e lançados na incerteza pelo facto de procederem inteiramente movidos pelos sentidos. De não aprofundarem, através do estudo, através da meditação,
ouvindo simplesmente o que A, B, C ou D diz, sem serem eles a procurar. São cristãos de sensações, sempre sedentos de alguma coisa nova e diversa. A fé é-lhes confundida por doutrinas estranhas e são inúteis para a causa da verdade. Quantas vezes temos visto isso acontecer, ou se não aconteceu já connosco também, prezados irmãos? Ela diz também, no mesmo livro, agora na página 500, estamos numa época que se distingue pela superficialidade do trabalho, facilidade dos métodos, ostentação de uma santidade diversa daquela que se afere pelo padrão de caráter que Deus estabeleceu. Todos os atalhos, todo o encurtamento do caminho, ou seja, toda a superficialidade, tudo lermos pequenas coisas, um pequeno pensamento só e ficarmos satisfeitos com isso. Todos os atalhos, todo o encurtamento do caminho, toda a doutrina que não estabelecer a lei divina como padrão de caráter cristão é falsa. O aperfeiçoamento do caráter requer trabalho vitalício, sendo inatingível por parte dos que não estiverem dispostos a prosseguir para ele a passos lentos e penosos, da maneira determinada por Deus. Não devemos permitir-nos nenhum passo errado nesse sentido, mas temos de crescer dia a dia naquele que é a nossa cabeça, Cristo. Temos que crescer dia a dia. E como é que nós crescemos dia a dia? Na nossa relação com Deus. Depois ela escreve ainda também, no livro Testemunhos, no volume 5, na página 500. O apóstolo Paulo descreve a obra dos embaixadores de Deus como tendo a finalidade de apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus. Os que abraçam a verdade de origem divina devem ser educados, enobrecidos e santificados por meio dele. E nós só somos santificados por meio dele quando nós temos relação com ele. Um escrupuloso esforço será requerido a fim de atingir a estatura de pessoas perfeitas em Cristo. E nós só poderemos ouvir as palavras de Jesus: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, se nós formos perfeitos em Cristo. Se nós pudermos refletir na nossa vida o caráter de Cristo. Orientação para a criança. E nunca é tarde para nós começarmos. Aquilo que o irmão White diz aqui a respeito do nosso cuidado com as crianças deve aplicar-se a nós próprios no nosso dia a dia. Vivemos numa época em que tudo é superficial. Pouca estabilidade e firmeza de caráter há, porque o preparo e a educação das crianças é superficial desde o berço. Ainda está a tempo de nós arrepiarmos caminho em relação aos nossos filhos. O seu caráter é edificado sobre areia movediça, como a casa do homem, que foi construída sobre a areia. Quando veio a tempestade, o que é que aconteceu? A casa do tolo caiu. A abnegação e o domínio próprio não lhes têm sido moldados no caráter. Têm sido acariciados e mimados até serem estragados pela vida prática. Têm sido acariciados e mimados até serem estragados pela vida prática. O amor aos prazeres controla a mente e os filhos são lisonjeados e mimados para a sua ruína. Não é que a irmã White diga que nós temos que tratar os nossos filhos na ponta da vara. Mas temos que ter atenção de criar pessoas de caráter, não assumindo nós, muitas vezes, a responsabilidade dos atos dos nossos filhos. E quantas vezes isso acontece? Prezados irmãos, gostava de terminar com 4 versículos que todos nós conhecemos. Um deles eu já repeti aqui esta manhã. Apocalipse 14, capítulo 3, dos versos 15 a 18. Jesus, através do apóstolo João, deixa esta mensagem que resume, no fundo, aquilo que nós quase que dissemos aqui esta manhã. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
quem deras foras frio ou quente. Assim porque és morno, assim porque és medíocre, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não vês, não enxergas, não consideras, não consegues ver ao espelho que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Que precisas de ouro para te enriquecer, que precisas de ter os olhos abertos e regados e tratados pelo meu colírio, e que precisas de vestir-te com as vestes da minha justiça, diz ele depois no verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, ouro provado no fogo, ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Prezados irmãos, se nós pegarmos nisto e olharmos para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida de televisão, para a nossa vida de internet, para a nossa vida de conversas, muitas vezes com aqueles que estão à nossa volta. Se nós olharmos para estes 4 versículos, pusermos uma coisa ao lado da outra, o que é que realmente vai pesar? Estou eu a procurar realmente este ouro provado no fogo, naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço, para ficar mais rico em termos espirituais ou para ficar mais rico em termos de outro tipo de conhecimento inútil? Estou eu à procura de roupas da marca A, B, C ou D, e para isso eu vejo vídeos das influencers que falam desta marca e daquela e daquela outra? Ou quero eu as vestes brancas, a roupa branca da justiça de Cristo? Estou eu a ser influenciado pela marca A, B, C ou D, dos óculos, de determinado tipo de óculos, determinado tipo de produtos? Ou quero os meus olhos ungidos com o colírio do Espírito Santo, para que eu possa enxergar a verdade em todas as coisas, em todos os momentos da minha vida, e possa decidir pela verdade? Escolhei hoje a quem servais, disse Josué. Nós podemos parafrasear: Deus continua a dar-nos a oportunidade de escolha daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós nos alimentamos espiritualmente. Cabe a nós. Deus não pode fazer por nós as nossas escolhas. Deus vai nos dar o resultado das nossas escolhas. Mas como Josué, que nós possamos dizer: eu e minha casa. Aqui estamos nós, querido Pai. Aqui estamos nós, conscientes do que temos sido até aqui. Aqui estamos nós, conscientes daquilo que precisa ser mudado em cada um de nós, para sermos mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Todos nós pedimos quase todos os dias. Mas para que isso aconteça efetivamente nas nossas vidas, nós temos que dar passos decisivos nas mesmas. Que o Teu Santo Espírito não cesse de falar aos nossos corações, mas que acima de tudo nós tenhamos a vontade, o desejo, a força para implementar essas coisas que nós sabemos nas nossas vidas. Te agradecemos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Depois da mensagem essa manhã, vamos terminar o nosso culto dessa manhã cantando o hino Tudo Entregarei. Que esse possa ser o nosso desejo. O hino 302, Tudo Entregarei. Que possamos ter esse sentimento no nosso coração.
Aqui estamos nós, querido Pai, mais uma vez, para entregarmos tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que queremos ser, em Tuas mãos. Que o Teu Santo Espírito nos possa ajudar para tudo aquilo que nós queremos ser no futuro, queremos ter no futuro, esteja focado em Ti, querido Pai. Que nós continuemos sempre a ouvir a Tua voz. Que ouçamos essa voz de amor, essa voz de carinho que nos quer levar à salvação. Ajuda-nos nesta jornada que não será fácil. Satanás e os seus anjos procuram cada vez mais distrair-nos, sabendo que essa distração nos pode levar à morte eterna. E é isso que ele quer para cada um de nós. Quer levar-nos consigo. Querido Pai, está nas nossas mãos. Entregarmos-nos a Ti para que possamos resistir. Por isso aqui nós estamos. Entregando-nos completamente a Ti para que Tu possas realizar em nós essa grande obra de transformação que Tu queres em cada um de nós. Amém. Obrigado porque estás disposto a fazê-lo. E obrigado porque nos alertas para isso. Tudo isto nós agradecemos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém.